Olá pessoal, agora que terminamos de ver as classes de conjuntos, vamos voltar ao nosso foco para tentar fazer o teorema de extensão de medidas e, ao mesmo tempo, já fazer um pouco da teoria de integração. A nossa ideia vai ser identificar o operador integral como operador linear, estender esse operador e mostrar que a extensão vai fornecer uma medida sigma aditiva sobre uma sigma álgebra. E de tal forma que a integral com relação a essa medida, que vai ser uma extensão da integral das funções simples, que a gente já viu, satisfaz boas propriedades como a sigma aditividade. Então, a ideia vai ser, a gente vai definir um pouco da teoria geral de espaços vetoriais normados, pouca coisa, não vai entrar muito a fundo, mas só os resultados principais que a gente vai utilizar. Depois a gente vai identificar os personagens com relação à integração e as funções que a gente vai estar trabalhando, em termos de dizer qual é o espaço vetorial, qual é o operador linear, se ele é contínuo, etc. E finalmente aplicar essa teoria para ganhar a extensão da integral e, portanto, a extensão da medida. Então vamos lá. Então agora a gente vai definir as preliminares de espaços vetoriais normados e transformações lineares, né, que a gente vai precisar para estender a integral e, portanto, estender as medidas, né? Então, com isso, vamos lá começar definindo aí normas e seminormas. Então, vamos lá. Definição, vamos tomar V, o espaço vetorial sobre a reta. Uma seminorma em V é uma função que vai de V nos reais não negativos, tal que, para todo V e W em V, essa função a gente chama de norma, né? Mesmo quando não seja uma norma, mesmo quando seja seminorma, a gente fala norma de V mais W, etc., pela notação mesmo. Em vez de falar seminorma de V mais W, menor ou igual. Então, vamos lá. Então, para todo V e W em V, a norma de V mais W menor ou igual a norma de V mais norma de W. E para todo R, número real, e V no espaço vetorial V, a gente tem que a norma de RV é igual ao módulo de R vezes a norma de V. E aí, tomando R como sendo zero, nessa condição 2 aqui, a gente ganha que a norma de zero é zero. E aí, uma norma é uma seminorma tal que, para todo V em V, a norma de V é zero se e somente se V é igual a zero. Então, um espaço vetorial normado é um espaço vetorial munido de uma norma. Então, vamos lá aqui. Proposição, vamos tomar V, o espaço vetorial, aqui uma seminorma. Então, dados U, V, W em V, a gente tem aqui a desigualdade triangular, né? Norma de V menos W não é igual a norma de V menos U mais a norma de U menos W. Aqui a norma de V menos W é igual a norma de W menos V. E o módulo aqui, que é tipo, o pessoal chama de desigualdade triangular ao contrário, né? Que é a diferença das normas é menor ou igual à norma da diferença, ok? Um comentário interessante é que a norma, a ideia dela, geométrica, se podemos dizer assim, né? Porque muitas vezes esses espaços nem tem tanta geometria assim, nem dá para fazer geometria, mas ela intuitivamente é a noção de comprimento de vetor, ok? Assim como o produto interno dá uma noção, né, de ângulo, né? Quando você normaliza o produto interno. E então, em certo sentido, a gente pode interpretar aí a norma como se fosse comprimento do vetor, então a distância de um vetor até a origem, ok? Então, vamos provar aqui essa proposição utilizando as propriedades da seminorma, né? Então, e a gente tem que a norma aqui de V menos W é igual a gente soma e subtrai U, né? Usando o fato de que é espaço vetorial. Mais U aqui menos W. Usa aqui a desigualdade lá da soma, aqui V menos U mais norma de U menos W. Então isso prova
condição I. Então, a 2 é muito simples, a gente tem que a norma de V menos W é igual à norma de menos 1 vezes W menos V. E aí, o número real ele sai multiplicado pelo módulo. Então, vai ser módulo de menos 1 vezes a norma W menos V, só que o módulo de menos 1 é 1, então, norma W menos V. E a condição 3 é a gente pegar aqui, norma de V é igual a norma, a gente soma e subtrai W. Então, menos W mais W, que é menor ou igual norma de V menos W mais norma de W. Então, agora a gente joga a norma de W para cá. Então, a gente vai ter que a norma de V menos a norma de W menor ou igual a norma de V menos W. E aí a gente faz a mesma coisa aqui com W. Soma e subtrai V. Então, esse menor ou igual aqui a norma de W menos V, mais a norma de V. A gente joga o V para lá. Então, a gente ganha que a norma de W menos a norma de V é menor ou igual a norma de V menos W. Então, finalmente, juntando os dois, a gente ganha a norma de V menos a norma de W é menor ou igual a norma de V menos W. Não é só observando que aqui a gente usou o item 2, né? Ok? Então, agora, nosso objetivo é o seguinte. Imagina que a gente tem uma seminorma no nosso espaço vetorial e a gente gostaria de transformar essa seminorma numa norma. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o que a gente chama de tomar o quociente. A gente vai pegar todo mundo que tem norma igual a zero, vai criar uma classe, chamada classe de equivalência do zero, e vai colocar nesse conjunto de todo mundo que tem norma zero. A partir de agora, esse daí vai ser o vetor nulo, ou seja, esse conjunto dos vetores que tem norma zero, a gente vai tratar como um único vetor chamado de vetor nulo, e vai tomar agora a diferença entre dois vetores, e vai dizer que esses dois vetores são equivalentes se a diferença deles está na classe de equivalência do vetor nulo. E aí, fazendo isso, a gente consegue criar uma norma a partir dessa seminorma. Além disso, esse espaço quociente, a gente consegue mostrar que ele é um espaço vetorial. Então, de fato, isso resolve o nosso problema. Então, é isso que a gente vai fazer agora. Então, vamos tomar aqui V um espaço vetorial, que essa função aqui, uma seminorma em V. Então, se V e W são vetores tais que a norma da diferença deles é zero, então a gente diz que V é equivalente a W, e a gente escreve que V é tio W, né? Para dizer que eles são equivalentes. Isso é a mesma coisa que a gente dizer, como eu falei, que a diferença deles está na classe do zero, né? Porque a norma da diferença é zero. Então, proposição, essa relação aqui é uma relação de equivalência em V. Então, vamos provar, né? Então, o que a gente tem que provar é que essa relação é reflexiva, simétrica e transitiva. Então, vamos lá. Reflexividade. Então, para todo V em V, a norma de V menos V é a norma de zero, que é zero, o que implica que V é equivalente a V. Então, vale a reflexividade. Vou agora a simetria. Então, para todo V e W em V, se V é equivalente a W, isso implica que a norma de V menos W é zero. Pela propriedade 2 lá que a gente tinha provado, isso implica que a norma de W menos V é zero, que implica que W é equivalente a V. Então, de fato, essa relação é simétrica. E agora aqui, transitividade. Transitividade aqui vai decorrer da desigualdade triangular. Então, para todo V, U e W em V tais que V é equivalente a U e U é equivalente a W, temos que a norma de
V menos W é menor ou igual à norma de V menos U mais a norma de U menos W. Agora, como V é equivalente a U, a norma dessa diferença aqui é zero, e como U é equivalente a W, a norma dessa diferença aqui é zero. Então vai ser zero mais zero dá zero, o que implica que o V é equivalente a W. Então isso prova que essa relação é uma relação de equivalência. Então agora que a gente mostrou que aquela relação é uma relação de equivalência, vamos definir agora as classes de equivalência. Então, para cada V, um vetor do espaço V, esse conjunto V barra, dado pelos vetores W equivalentes a V, é chamado de classe de equivalência de V, certo? O conjunto quociente de V pela relação tio é definido como o conjunto das classes de equivalência. Então, uma observação aqui é que pela reflexividade o V é equivalente a V, então o V está na classe do V. Além disso, se V1 é equivalente a V2, então a gente toma um W em V1, e aí então se W está na classe de V1, por definição da classe de equivalência, W é equivalente a V1. Então W é equivalente a V1, V1 é equivalente a V2, a gente usa a transitividade para concluir que W é equivalente a V2, ou seja, W está na classe do V2. Então isso mostra que a classe do V1 está contida na classe do V2. Analogamente, repetindo o contrato, tomando agora W em V2, a gente conclui que o V2 está contido em V1. A classe do V2 está contida na classe do V1 e, portanto, as classes de equivalência são iguais. Então, com base nessas observações, a gente consegue mostrar que as classes de equivalência formam uma partição do conjunto V. Então, dados V1 e V2 no espaço V, a gente tem que ou a classe de V1 é igual à classe de V2, ou a classe de V1 intersectado com a classe de V2 é o conjunto vazio. Então, vamos provar. Opa, demonstração. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai supor que essa interseção aqui é não vazia, e o que a gente vai ter que mostrar, então, é que as classes são iguais. Então, suponha que V1, a classe de V1 intersectada com a classe de V2 é diferente de vazio. Então, vamos tomar W nessa interseção. Então, o que isso diz para a gente? Daí, W é equivalente a V1 e W é equivalente a V2. Por transitividade, o V1 é equivalente a V2. Ou seja, pela observação, a gente tem que a classe de V1 é igual à classe de V2. Então isso prova que se isso não ocorre, é porque necessariamente esse ocorreu. Então isso prova a proposição. Então, consequência imediata dessa proposição é que o conjunto quociente é uma partição de V. Uma outra afirmação também é que a classe do zero é um subespaço de V. Né? De fato, vamos tomar U e V na classe do zero. Então, a norma de U é igual a zero e a norma de V é igual a zero. Daí, a norma de U mais V ser menor ou igual a norma de U mais a norma de V dá zero. Então, isso mostra que se dois vetores estão, a soma tá. Então, agora vamos tomar R real e U na classe do zero. Temos que norma aqui de R vezes U vai ser o módulo de R
vezes a norma de U, só que isso aqui dá zero, então dá zero. Então, isso implica... vamos botar aqui em cima, não explica que U mais V é uma classe do zero, e aqui implica que o R vezes U está na classe do zero. Então, essas duas coisas implicam que a classe do zero é subespaço vetorial. Então, nosso objetivo agora é transformar esse espaço quociente num espaço vetorial. Então, vamos definir a soma no espaço quociente da seguinte forma. Você soma a classe de U com a classe de V e define isso como uma classe de U mais V. Então, a afirmação, essa soma está bem definida, é comutativa e associativa. Então, vamos provar. Então, vamos lá. Demonstração. Então, vou mostrar primeiro que essa soma está bem definida. Então, vamos mostrar primeiro que esta soma está bem definida, ou seja, que não depende dos representantes das classes. Ou seja, que não dependem dos representantes das classes. Ok? Então vamos lá. Então vamos tomar aqui. Vamos tomar 1 equivalente ao 2 e V1 equivalente a V2. Então, queremos mostrar... Vamos mostrar que a classe de 1 mais V1 é igual à classe de U2 mais V2, que aí a gente mostra que a soma não depende da escolha, né? Então, de fato, temos que a norma de U1 mais V1 menos U2 mais V2, a gente reorganiza isso aqui, fica 1 menos o 2 mais V1 menos V2, ou seja, desigualdade triangular aqui, 1 menos o 2 mais V1 menos V2. Agora, o 1 é equivalente ao 2 e V1 é equivalente a V2. Então, essa norma aqui dá zero e essa norma aqui dá zero. Então, isso aqui dá zero. Então, isso implica que o 1 mais V1 é equivalente ao 2 mais V2, o que ou seja que as classes são iguais. 2 mais V2, pois mostramos que o 1 mais V1 é equivalente ao 2 mais V2. Pronto. A parte de mostrar que a comutativa e associativa é imediato, porque decorre da comutatividade e associatividade da soma em V. Então, a comutatividade e a associatividade decorrem da comutatividade e associatividade da soma em V. Então, analogamente, vamos definir a multiplicação por escalar como sendo A multiplicado pela classe do V é a classe do A multiplicado por V. Então, a afirmação dessa multiplicação por escalar está bem definida e vale a distributividade. Então, vou mostrar que está bem definida. Então, tome V1 equivalente a V2. Então, classe de V1 igual a classe de V2. Então, queremos mostrar que para todo A real,
a classe do AV1 é igual à classe do AV2. Ou seja, que norma aqui de AV1 menos AV2 é zero. Ou seja, de fato, a gente tem o quê? Tem que a norma de AV1 menos AV2 ser o módulo de A vezes V1 menos V2. Como V1 é equivalente a V2, isso aqui dá zero. Então, isso implica que a classe de AV1 é igual à classe de AV2, o que mostra que a multiplicação por escalar está bem definida. A distributividade segue da distributividade do produto por escalar com a soma em V. Distributividade segue da distributividade em V. Então, agora observe que como V mais zero é V, a gente tem que a classe do V mais zero é a classe de V. Então, a gente tem que a soma, pela definição da soma que a gente deu, de classes de equivalência, a soma da classe de V com a classe do zero vai ser a classe do V mais zero, que é V. Então, isso mostra que a classe do zero é o elemento neutro da adição. E daí a gente ganha que a classe do menos V é o inverso aditivo de V. Então, como conclusão, a gente tem que esse espaço quociente é um espaço vetorial sobre os reais. E aí a gente tem a seguinte afirmação. Essa função aqui do espaço quociente dos reais não negativos, dada pela norma de V barra como sendo a norma de V, é uma norma no espaço quociente. Então, a gente tem que fazer duas coisas. Primeiramente, a gente tem que mostrar que essa função está bem definida, ou seja, não depende do representante escolhido aí das classes, e depois que é de fato uma norma. Então, vamos lá. Então, primeiro, essa opção aqui está bem definida. Então, de fato, vamos tomar V1 equivalente a V2. Então, a gente tem que a norma de V1 vai ser igual a norma de V1 menos V2 mais V2, que é menor ou igual a norma de V1 menos V2 mais a norma de V2. Agora, como V1 é equivalente a V2, isso aqui é zero. Então, isso implica que a norma de V1 é menor ou igual à norma de V2. Reciprocamente, a gente tem que a norma de V2 é igual à norma de V2 menos V1 mais V1. Isso é menor ou igual à norma de V2 menos V1 mais a norma de V1. Agora isso aqui dá zero, porque eles são equivalentes, que implica que a norma de V2 é menor ou igual à norma de V1, ou seja, norma de V1 é igual à norma de V2, que implica que a norma está bem definida. Então, as propriedades de seminorma seguem das propriedades de seminorma em V. Então, as propriedades de seminorma seguem das propriedades de seminorma em V. Então, vamos mostrar agora que é uma norma. Então, vamos mostrar agora que é de fato uma norma. Então,
Se a norma aqui de V é igual a zero, isso implica que a norma de V é igual a zero aqui, pela definição da norma no espaço quociente, que implica que V é equivalente a zero, ou seja, que a classe do V é a classe do zero, e a classe do zero é exatamente o que a gente viu que era o elemento neutro da adição. Então, isso implica que é exatamente a origem, né, do espaço vetorial. Então, isso implica que é de fato uma norma. Ok? Pronto. Então, agora a gente tem um espaço vetorial normado, ou então, se a gente tiver um espaço vetorial semi-normado, a gente transforma ele no espaço vetorial normado por meio do espaço quociente, né? Então, vamos lá. Então, vamos tomar V espaço vetorial normado. Como falei, se o espaço estiver munido de uma seminorma, a gente vai considerar o espaço quociente normado. O lado bom é que, como a soma, multiplicação por escalar e norma no espaço quociente foram definidos rigorosamente como em termos dos representantes, ou seja, a soma é somar os representantes, a multiplicação por escalar é fazer multiplicação de escalar por representante, e a norma é dada pela norma de qualquer um dos representantes, isso significa que do ponto de vista operacional não muda nada. Então a gente pode simplesmente tratar como se fosse tudo espaço vetorial normado. Então é isso que a gente vai fazer. Então, vamos dar aqui uma definição. Bem, ou seja, só para deixar claro, o que muda é que, obviamente, por exemplo, se você tiver um semi-normado, você vai ter unicidade a menos de representante da classe para tudo que você fizer, né? Então você tem que sempre levar em consideração que você está lidando com membros da classe. Só isso. Então vamos lá. Uma definição aqui. Seja Vn uma sequência em V. A gente diz que Vn converge para V quando o limite da norma de Vn menos V é zero, ok? Com base no limite de sequências, a gente pode definir continuidade. É importante aqui, caso vocês nunca tenham visto espaços vetoriais normados em geral, tem um paralelo muito grande com a reta e com a Rn, né? Então, obviamente, não é igual, tem algumas diferenças aí bem notáveis, mas muitas coisas do ponto de vista operacional, de trabalhar com desigualdade, etc., são praticamente idênticos na reta ou no Rn. Então, no ponto de vista operacional, não traz muita dificuldade, não. Então, vamos lá. Vamos tomar agora, definir continuidade. Vamos tomar V e W, espaços vetoriais normados. A gente diz que uma função f, que vai de V em W, ela é contínua no vetor V, se para toda sequência Vn em V, tal que Vn converge para Vzinho em V, a gente tem que o f de Vn converge para f de V em W. Então, como eu falei, você pode pensar em continuidade sequencial na reta ou na Rn. Mesma coisa, isso é equivalente àquela outra definição de continuidade em termos de épsilons e deltas, que também pode dar aqui, também fica equivalente aqui. Então, vamos lá. Uma outra observação é que se f é contínuo em V para todo V num conjunto A, então a gente diz que f é contínua em A. E aí, já aproveitando essa definição de continuidade em A, a gente tem a seguinte proposição. A norma é contínua no espaço todo. Então, vamos lá. Isso aqui a gente demonstra bem fácil, porque isso aqui é uma consequência da desigualdade triangular ao contrário. Então, vamos lá. Note que, então, aqui, né, vamos tomar V em V qualquer. E tome uma sequência Vn, tal que Vn converge para V. Então, pela desigualdade triangular ao contrário, a gente vai ter que a norma, o módulo da norma de Vn menos a norma de V, isso aqui vai ser menor ou igual norma de Vn menos V, que vai para zero porque Vn converge para V. Então, isso implica que a norma de Vn converge
para a norma de V. Quando n vai para mais infinito, então isso implica que a norma é contínua em V. Só que V foi qualquer elemento do espaço V. Então a norma é contínua no espaço todo. Ok? Então isso prova a proposição. Então, proposição, se Vn converge para V e Wn converge para W, então Vn mais Wn converge para V mais W. E para todo R real, R vezes Vn converge para R vezes V. Então, uma demonstração. Então, a gente tem, né? Temos que a norma de Vn mais Wn menos V mais W, isso aqui vai ser a norma de Vn menos V, a gente me junta aqui, mais Wn menos W. Agora a gente usa a desigualdade triangular aqui, Vn menos V mais Wn menos W. Agora esse cabo aqui vai para zero, isso vai para zero. Então, essa soma aí vai para zero, que implica que Vn mais Wn converge para V mais W. Então, além disso, né, que a norma de A vezes Vn menos A vezes V, a gente bota o A em evidência, isso aqui vai ficar modo de A vezes a norma de Vn menos V, isso aqui vai para zero quando o n vai para mais infinito. Então, isso implica que o AVN converge para A vezes V. Então, isso mostra a proposição, né? Bem, para todo A real. Então, uma noção muito importante é de fecho, né, de um conjunto. Então, vamos definir o que é. E é análogo na reta ou na Rn, né? Então, dado um W contido em V, o fecho de W é o conjunto dos pontos de V pelos quais a gente consegue aproximar por pontos de W, né? Então, o fecho de W é o conjunto dos vetores que estão aqui em V, tal que existe uma sequência Wn em W, tal que Wn converge para V. Ou seja, o conjunto dos pontos em V pelos quais a gente consegue aproximar por sequências de elementos de W. E a gente diz que um conjunto é fechado se ele é igual ao fecho dele. Ok? Então, a afirmação é que a gente consegue essa outra caracterização aqui de fecho, que o fecho é o conjunto dos pontos em V, tá? Acho que para todo epsilon maior do que zero, existe um W no conjunto W, tal que a norma de V menos W é menor do que epsilon, ou seja, o W fica epsilon próximo de V. Então, vamos provar essa afirmação. Então, para a notação ficar boa, vamos chamar, né, de W chapéu esse conjunto aqui. Então, vamos chamar de W chapéu esse conjunto aqui V, pertencente a V. Então, acho que para todo epsilon maior do que zero, vai existir um W em W, tal que a norma de V menos W é menor do que epsilon. Então, se a gente toma um W no W fecho, então existe uma sequência Wn em W, tal que Wn converge para W. Então, dado qualquer epsilon maior do que zero, a gente toma um N0, ou seja, tome N0 natural, tal que N maior ou igual a N0 implica que a norma de W menos Wn é menor do que epsilon. Então, como o epsilon foi arbitrário,
a gente encontrou um Wn em W, que está epsilon próximo desse ponto W. Então, isso implica que o W pertence a esse conjunto aqui, W grande chapéu. Então, isso mostra uma inclusão, né? Daí, o feixe de W está contido no W chapéu. Então, vamos mostrar agora a outra inclusão. Então, suponha que o W está em W chapéu. Então, a gente vai construir uma sequência de pontos de W que convergem para Wzinho. Então, para cada N natural, a gente consegue um Wn em W, tal que a distância, né, a norma de W menos Wn é menor do que 1 sobre N. Ou seja, para todo epsilon a gente vai encontrar um W, então a gente está tomando epsilon igual a 1 sobre N. Então a gente vai tomando essa sequência para todo N, tomando vai encontrando um Wn que satisfaz isso. Daí, como o limite de 1 sobre N é zero e a norma de W menos Wn é maior ou igual a zero, segue do teorema do confronto, né? Que o limite, quando n vai para mais infinito, de W menos Wn é zero. Então, isso implica que W está no fecho do conjunto W grande. Ou seja, W fecho é igual a W chapéu, que é o que a gente queria provar. Então, uma afirmação aqui importante é que o fecho de W é um conjunto fechado. Então, vamos lá. Então, queremos mostrar que o fecho do fecho é, na realidade, o próprio W fecho. Então, vamos tomar uma sequência Vn em W fecho, tal que Vn converge para V em V. Então, para a gente mostrar que o feixe de W, que o feixe W fecho é W fecho, temos que mostrar que o V, na realidade, está em W fecho. Temos que mostrar que o V pertence a W fecho. Então, a gente tem que mostrar que se a gente tem uma sequência de elementos em W fecho convergindo para alguém, é porque esse alguém tem que estar em W fecho. Ok? Então, vamos lá. Pelo que a gente acabou de provar, pelo que provamos, dado epsilon igual a 1 sobre n, como o Vn está no W fecho, existe um Wn em W, tal que a norma de Vn menos Wn menor do que 1 sobre n. Né? Porque a gente tinha mostrado que o W fecho é o conjunto dos V's tais que para todo epsilon existe um W em W tal que a norma de V menos W menor do que epsilon. Então a gente está tomando epsilon igual a 1 sobre n, está tomando esse Vn no fecho e está encontrando um Wn em W tal que isso acontece. Daí, agora a gente usa a desigualdade triangular, a gente vai ter que Wn menos V vai ser menor ou igual a Wn menos Vn mais a norma de Vn menos V. Então, isso aqui vai ser menor ou igual a
1 sobre n mais a norma de Vn menos V. Agora esse aqui vai para zero, porque o Vn converge para V em V. Então, isso aqui vai para zero quando n vai para mais infinito. Então, isso implica que o Wn converge quando n vai para mais infinito para V. Então, isso quer dizer que V está no fecho de W, porque a gente conseguiu aproximar V por uma sequência de elementos de W. Logo, o W fecho é fechado. Uma sequência Vn no espaço vetorial V, ela é dita uma sequência de Cauchy quando o limite de Vn menos Vm vai para zero quando Nm tendem a mais infinito. Ou seja, a partir de um ponto, os termos da sequência tendem a ficar muito próximos. Ou seja, se para todo epsilon maior do que zero, existe um índice n0, tal que nm maior ou igual a n0 implicam que Vn menos Vm é menor do que epsilon. Ou seja, a partir de um ponto, os termos da sequência ficam arbitrariamente próximos. Então, se Vn converge para V, então Vn é uma sequência de Cauchy. De fato, é só usar a desigualdade triangular. A gente tem Vn menos Vm. Então, somando e subtraindo V, a gente ganha que essa norma aqui de Vn menos Vm vai ser menor ou igual a Vn menos V, mais a norma de Vm menos V. Então, como Vn converge para V, isso aqui vai para zero, esse aqui vai para zero, né? Esse aqui vai para zero quando o n vai para mais infinito, esse vai para zero quando o m vai para mais infinito, então esse termo aqui vai para zero. Então, um espaço vetorial normado é dito completo quando dada qualquer sequência de Cauchy Vn em V, existe algum vetor em V tal que Vn converge para V, né? Um espaço vetorial normado V aqui. Ele é dito completo quando toda a sequência de Cauchy em V converge para algum elemento de V. Então, se ela é uma sequência de Cauchy, vai existir algum elemento para o qual ela está convergindo. E esse nome espaço vetorial normado completo, ele é muito grande, então o pessoal criou uma nomenclatura para facilitar. Então, quando você está querendo falar de espaço vetorial normado completo, você simplesmente fala espaço de Banach. Okay? Então, tem esse nome aqui para facilitar esse nome aqui mais comprido, né? Então, operadores lineares limitados. Então, vamos tomar aqui V e W espaços vetoriais normados. Um operador linear é uma função tal que, para todo V e W em V, o T da soma é a soma dos T's, e o T da multiplicação por escalar sai o R, né? Fica a multiplicação escalar de R por T de V. Então, basicamente, ele preserva a soma e a multiplicação por escalar, ok? Então, um operador linear T, ele é dito limitado se existe um K maior ou igual a zero, tal que para todo V em V, a norma de TV é menor ou igual a K vezes a norma de V. Então, você vê que é basicamente se ele é Lipschitz, né? Aqui, se você olhar o fato dele ser linear, isso ele vai ser limitado se e somente se ele é Lipschitz. Então, fica evidente, né, desse fato que se ele é limitado, então ele é contínuo. Vamos lá, que demonstração. Tome uma sequência Vn em V, tal que Vn converge para V em V. Então, daí, a gente tem aqui a norma de T de Vn menos T de V. Isso aqui, usando a linearidade, vai ser T de Vn menos V, que é menor ou igual a K vezes
a norma de Vn menos V. Só que como Vn converge para V, isso aqui vai para zero quando n vai para o mais infinito, o que implica que o t de Vn converge para t de V. Ou seja, isso implica que t é contínuo. Uma observação importante é não confundir operador linear limitado com função limitada. Ou seja, são coisas diferentes e, em geral, operadores lineares limitados não são funções limitadas. Então, é bom ter isso em mente, né? Ou seja, não confundir aí os conceitos. Então, outra observação, se a dimensão do espaço é finita, do espaço V, né? Ou seja, se a dimensão do domínio é finita, todos os operadores lineares são limitados, ok? E aí, uma última observação com relação a operadores lineares limitados é que existem operadores lineares T, onde V em R, que não são contínuos, né? Que não são limitados. E o exemplo aí, que eu vou botar até na lista de exercício, é você considerar o teu espaço V como sendo, por exemplo, o espaço de funções simples com a norma do sup, a norma do supremo, e você considerar o teu operador linear como sendo a integral, que a gente já viu que é um operador linear. Então, esse aí é um exemplo de um operador linear que não é contínuo. E aí fica evidente, por causa dessa observação acima, que para dar qualquer exemplo desse tipo, você tem que considerar o domínio como um espaço vetorial de dimensão infinita.